Evangelho para este domingo, 25 de setembro de 2022, o 26º do tempo comum, é o de São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Proponho que vocês deem pause aqui para ler o Evangelho, coisa que não farei neste vídeo, e depois retornarem à reflexão. Este Evangelho de São Lucas, que retrata a tensão entre Lázaro pobre, ferido, à porta do rico opulento, com as suas feridas e lambidas por cachorros, e dentro se regalando com roupas finas, com lautas refeições, em festas diárias com seus amigos e familiares. É bem a demonstração de como deve ser a nossa fé e como deve ser o cristianismo. Fé e cristianismo que muitas vezes, em muitos atos, se corromperam, se tornando muito mais favoráveis ao rico em sua opulência, em suas finuras, em suas festas, em seus banquetes, em suas alienações, do que qualquer relação com Lázaro, o homem pobre de chagas lambidas por cachorros. Este evangelho se encontra no capítulo 16, que demonstra a figura dos fariseus mais uma vez, agora um pouco mais definida, como pessoas acusadas por Jesus, apontadas por Jesus, apegadas ao dinheiro, às riquezas, chamadas exatamente de opulentos. Os fariseus, pelo menos algumas das suas correntes principais, criam que as riquezas eram bênçãos e que as pessoas ricas eram prestigiadas pelas bênçãos divinas, enquanto que as pobres eram amaldiçoadas, mal vistas e discriminadas. Nesta parábola, Jesus conta que é exatamente o contrário. Ao falar na relação de omissão do rico com o Lázaro, Lázaro, que em hebraico quer dizer aquele que é ajudado por Deus, só tem a Deus para ajudá-lo. Nesta relação, que depois, numa outra dimensão, após a morte, se inverte a situação, mas para se referir à própria vida, sem ser uma geografia da vida eterna, sem ser uma geografia do céu. É para se referir a esta relação. Não basta dizer a todo momento, bater no peito, dizer aleluias, louvores, chamar a atenção da sua fé, dizer-se filho de Deus, Deus está acima de tudo e de todos, dizer-se filhos de Abraão, se isto não tem nenhum significado na relação com Lázaro, no reconhecimento, no respeito da situação de Lázaro, deixando-o completamente no abandono.
Este evangelho mostra bem como nós, cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, devemos nos comportar. E somente neste comportamento é que a fé é reconhecida como fé. E é somente nesse comportamento que o cristianismo é reconhecido enquanto a religião de Jesus. Isto é, crer e seguir Jesus, crer em Jesus e segui-lo, é romper com as omissões em relação aos pobres. É romper com os abandonos dos Lázaros. É romper com as causas que ferem a pele, as carnes de Lázaro, jogando-o aos cães. Seguir Jesus, ser discípulo e discípula de Jesus, ser cristão, portanto, cristã, é ser absolutamente solidário agora, historicamente, contextualmente, existencialmente. E não nos omitirmos diante da dor e do sofrimento dos outros. Dizer que não há fome, que fome é uma coisa mentirosa. Isso é ser exatamente contra o que Jesus ensina com esta parábola e que Lucas nos traz para a nossa consideração. Ser cristão, ser cristã, seguidores comprometidos com Jesus, é não só reparar nas dores dos outros, sem passar de largo pelos outros, pensando somente em seu bem-estar, pensando somente em suas festas, pensando somente em seus banquetes, mas é abrir o banquete, que é, em última análise, o banquete do reino que Jesus veio trazer, para que Lázaro não passe mais fome, para que Lázaro não exponha as suas feridas e não seja mais ferido, para ser lambido pelos cachorros. Ser discípulo e ser discípula de Jesus, ser cristão e ser cristã, é até mais do que isto. É lutar para que o reino seja uma proposta, seja uma mensagem, seja transformado em ações para romper com as estruturas que causam, de um lado, os acumuladores ricos de riquezas, de festas e de bem-estar, e de outro lado, de Lázaros abandonados à porta dos ricos, passando as piores e mais cruéis necessidades. Sermos cristãos e cristãs, seguidores e seguidoras de Jesus, mais do que proclamações de fé, do que dogmas, é nos comprometermos com a mudança na destruição, na desmobilização, na desmontagem das estruturas que geram, de um lado, os ricos festeiros, opulentos, os que se acham abençoados, sem sequer parar para pensar, refletir com o mínimo de justiça e de sensibilidade, que estas riquezas, estas opulências, só existem graças à existência de Lázaros com fome, com as costelas à mostra, com as feridas lambidas pelos cães, em uma sociedade que marginaliza. Mais do que nunca, somos chamados a sermos cristãos e cristãs assim, a abraçarmos a religião de Jesus, a abraçarmos a fé que Jesus teve, a abraçarmos o projeto que elimina, de um lado, os ricos opulentos, os que se acham abençoados sem considerar que só são assim destinados graças a uma tremenda injustiça opressiva que gera do outro lado os Lázaros, com fome, doentes, na miséria, sem esperarmos
os benefícios de uma outra vida. Isto para nós é secundário. Isto nós deixamos por fé nas mãos de Deus. O que nos importa é seguirmos a Jesus agora, adotando esta agenda da destruição dessa estrutura geradora de ricos opulentos de um lado e deslázaros absolutamente miseráveis, pobres, injustiçados e abandonados de outro. Que Deus nos abençoe. Abençoe a mim, abençoe a ti, abençoe a todos nós, a elevarmos a nossa consciência à luz desta fé, o seguimento deste Jesus, que nos leva a lermos atentamente este Evangelho e a percebermos por onde devemos caminhar e a anotarmos na nossa agenda a agenda do próprio Jesus. Que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe, de tal forma que nós tenhamos o caráter de Jesus, que impede a opulência de um lado, que aceitemos a opulência, que aceitemos a injustiça da acumulação, e de outro lado, os que são expulsos dos direitos de sequer de se alimentar e de cuidar de suas feridas. Amém.